Você tem curiosidade sobre como é ser psicólogo fora do Brasil? Então assista esse vídeo que eu vou responder várias perguntas sobre o tema. Oi gente, tudo bem? Caio Graneiro, psicólogo, e esse é um vídeo especial. É um vídeo onde eu vou responder perguntas que vocês fizeram sobre como é ser psicólogo fora do Brasil. Eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência e vou começar a responder perguntas que eu recebi pelo Instagram, pelo Facebook, aqui nos comentários dos vídeos e também pelo WhatsApp, tá bom? Eu vou ir contando da minha experiência conforme eu já vou respondendo as perguntas. Assim eu já vou dando conta delas porque foram muitas perguntas. Eu vou tentar acertar todos os nomes, mas eu peço desculpa se eu falar algum nome errado. A primeira pergunta é da Laura Guedelha. E ela perguntou se eu me formei aqui no Brasil mesmo. E sim, eu sou formado pelo Mackenzie. A minha primeira formação, porque depois eu fiz outras, né? Foi em psicologia no Mackenzie em São Paulo. Então, quando eu fui para fora do Brasil, eu já fui psicólogo. Eu vou ler aqui a pergunta porque eu acho que fica mais fácil. A pergunta é da Pamela. Pamela Van Erven. Boa noite, gostaria de saber como foi o primeiro contato da profissão na Europa, como é a aceitação dos pacientes europeus e quais áreas da psicologia se consegue exercer. Obrigado por compartilhar. De nada. Bom, como foi meu primeiro contato? Para eu poder contar isso para vocês, eu preciso dar uns passos para trás para explicar por que eu fui para a Europa. Na verdade, eu fui para lá porque eu queria tirar um ano sabático. Na verdade, não um ano, eu queria tirar 3 meses. Eu queria ficar descansando por um tempo e estudar inglês, porque meu inglês era muito ruim, na verdade, eu não falava nada de inglês. Então eu pensei, eu dou um tempo da clínica, eu vou pra lá, eu aprendo a falar inglês e depois eu volto, ou enfim, vejo o que eu faço na minha vida. E quando eu fui pra lá, eu não tinha intenção de trabalhar, nem como psicólogo, nem como nada. Eu fui com dinheiro guardado pra poder ficar esses 3 meses sem fazer nada, só estudando mesmo. Só que nas aulas de inglês, eu acabava sempre conversando com as pessoas, com os professores, e eu contava que eu era psicólogo, que eu atendia na clínica, que eu tinha um trabalho clínico. E um dia, um professor tava com um aluno lá na escola, que tava muito deprimido, e o professor veio falar comigo porque eles estavam com medo que esse aluno pudesse atentar algo contra a vida dele mesmo. E perguntaram se eu podia atendê-lo. Eu fiquei um pouco resistente porque eu estava no intercâmbio e estava querendo justamente tirar esse tempo para descansar, mas era alguém precisando de ajuda e eu topei. Falei, olha, eu posso recebê-lo sim. E ele veio para o meu consultório e esse foi meu primeiro paciente. Então, eu não fui atrás de ser psicólogo lá na Europa. Acabou acontecendo comigo, de eu estar lá e o paciente vir até mim, pelo menos o primeiro. Ela perguntou também sobre a aceitação dos pacientes europeus. No começo da minha atuação, eu não atendia pacientes europeus, porque eu tinha um inglês muito ruim. Eu precisava melhorar o idioma. Então eu só atendia brasileiros. A grande parte dos meus pacientes eram todos pessoas como eu, que estavam lá imigrando ou que estavam estudando e precisavam falar das suas questões. Quando lá na frente eu comecei a atender pacientes europeus, eu percebi uma aceitação muito grande. Na verdade, alguns até preferiam fazer terapia comigo por ser brasileiro, porque eles sentiam uma diferença cultural. Eles diziam os brasileiros serem um pouco mais acolhedores e um pouco mais humanos no trato. Então, eles gostavam muito. Ela perguntou também sobre quais áreas da psicologia dá para exercer. Eu não sei dizer sobre todas as áreas da psicologia, porque eu acabei ficando muito na clínica. Eu tinha alguns colegas psicólogos lá que trabalhavam na psicologia social. E tinha muito trabalho com psicologia social para fazer. Eu também me envolvi com trabalho de grupos, então trabalho com homens, trabalho com mulheres. Então, havia muito espaço para o psicólogo clínico, mas também para o psicólogo social. Tem espaço também para trabalhar dentro de RH, mas aí você precisa de, além da formação de psicologia, algumas formações do próprio país. Na Irlanda, pelo menos, tirando subempregos, que você vai trabalhar ali como restaurante, como cleaner, como babá, se você for trabalhar numa empresa de business mesmo, eles geralmente querem que você tenha algum tipo de formação lá da Irlanda mesmo. Nem que seja um curso técnico, alguma formação que você tenha feito no próprio país. A próxima pergunta é da Rayane. Ela disse assim: na verdade tem muitas perguntas. Vamos lá. Eu gostaria de saber se foi difícil trabalhar na Irlanda como psicólogo. Particularmente, o que teve mais dificuldade? Isso pensando em adaptação, emprego e o financeiro. Bom, financeiramente para mim no começo foi mais fácil, porque eu fui com bastante reserva, então eu fui tranquilo. A adaptação, acho que é adaptação como qualquer pessoa que está imigrando, né? O clima, a língua, as pessoas, tudo isso foi mais difícil. Agora, pensando na
profissão, a primeira coisa que eu tive maior dificuldade foi com o espaço. Aqui no Brasil, eu cheguei a ter professores que atendiam em casa, mas eu próprio tinha certos preconceitos com isso. Na Europa, é muito comum as pessoas dividirem casa. Na Irlanda, isso é muito comum. Então, você aluga lá um apartamento com 3, 4 amigos. No meu caso, foi mais fácil, porque eu não dividi o apartamento com outras pessoas. Então, eu não tinha essa preocupação de alguém chegar, ou da casa tá bagunçada, ou qualquer coisa assim. Mas essa foi uma dificuldade. Eu pensava, como que as pessoas vão chegar aqui no consultório, que seria o meu consultório, e ver que é uma casa. Logo, isso deixou de ser uma questão pra mim, porque eu fui entendendo que o que eu vendia não era um consultório, né? O que eu vendia era um encontro, e o encontro podia se dar ali naquele espaço ou numa sala comercial, que não faria nenhuma diferença. Outra dificuldade que eu tive foi quando eu comecei a atender em inglês, que alguns pacientes, eles não eram de língua nativa inglesa. Então, por exemplo, é diferente você atender um paciente Irish, que é como a gente chama aqui na Irlanda, que fala inglês nativamente, de você atender, por exemplo, uma pessoa italiana que fala inglês. Uma pessoa que não é nativa falando inglês tem um limite grande na comunicação. Tanto que depois de um tempo eu só atendia brasileiros ou pessoas que eram nativas da língua inglesa, porque eu sentia que a comunicação era mais fluida. Eu lembro até de um caso de uma menina que chegou, ela era espanhola, e ela começou a fazer a sessão em inglês, estava correndo tudo bem, e de repente ela começou a chorar e falar aquele inglês chorado. Eu comecei a não entender uma palavra do que ela estava dizendo. Quanto mais eu pedia para ela tentar repetir, mais ela se embananava. Enfim, foi uma decisão que eu tomei. Então eu acabei atendendo pacientes brasileiros, pacientes Irish ou ingleses, gente que falava em língua inglesa, ou pacientes portugueses, que falavam português de Portugal, e aí era mais fácil. Bom, agora tem algumas perguntas sobre burocracia. Vamos ver se eu consigo responder. A Anne Gonçalves disse assim: boa noite, Caio. A questão é a validade do diploma em outro país, as regras burocráticas e o que muda na clínica do Brasil para a clínica na Europa. A Thaís Caroline Silva também perguntou: quais são as exigências para se exercer a profissão de forma legal fora do Brasil? Bom, gente, fora do Brasil é muito amplo, eu não vou saber responder sobre as coisas legais de todos os países. Eu vou dar um panorama geral. Para você exercer a profissão em qualquer outro país, para você validar o seu diploma em qualquer outro país, primeiro você vai ter que fazer um processo que é passar o seu diploma pela Convenção de Haia, que é basicamente levar o seu diploma num cartório, que vai colocar um selo nesse seu diploma dizendo que ele é um documento reconhecido no Brasil e na maioria das partes do mundo. A grande parte dos países fazem parte dessa convenção, então fica super simples. O fato de você ter esse selo no seu diploma já faz ele ser aceito lá fora. Só que para uma faculdade ou para algum órgão que vai reconhecer o seu diploma poder validar ele, você precisa também fazer a tradução. Depois que você passar pelo cartório e tiver o selo, você ainda precisa traduzir ele numa empresa que faça isso e que seja autorizada legalmente para fazer isso. No caso da Irlanda, você tendo o diploma traduzido com o selo, você consegue já se vincular a algum órgão que te autoriza a trabalhar. Isso se você tiver visto, porque tem uma coisa importante. Um psicólogo clínico, ele é self-employed, ele é um autônomo. E dependendo do visto que você tem, você não pode ser autônomo. Então, se você vai como estudante, você não pode trabalhar oficialmente como autônomo. Então, você não pode validar o seu diploma e ter ali o reconhecimento para trabalhar. A Ana Vitória fez a seguinte pergunta: só bacharelado é suficiente para exercer a profissão? Como é fazer uma pós-mestrado na Europa? Isso aqui é uma outra questão. O tipo de formação que a gente tem, a carga horária, o número de anos, é diferente do que como funciona na Europa. Então, por exemplo, lá na Irlanda você tem níveis de graduação. Então, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. A faculdade de psicologia lá é diferente da faculdade de psicologia aqui. E mais, os nomes que se dão são diferentes. Então, por exemplo, o que a gente chama de psicologia clínica aqui no Brasil, lá na Irlanda eles conhecem como counseling. E se você falar psicologia clínica, eles vão entender psicologia hospitalar. Ou seja, tem algumas diferenças, inclusive de nomenclatura. Aliás, uma dica: isso é um cuidado que tem que se ter na hora de traduzir o diploma, de ter certeza que aquilo que está sendo colocado ali foi o que você fez. Porque por conta dos nomes serem diferentes, às vezes é preciso conferir para pedir para o tradutor traduzir mais adequadamente. A pós-graduação, você tem vários cursos que são
numericamente acima da graduação, que seria a nossa pós-graduação. Você tendo o diploma validado, tendo visto direitinho, você consegue fazer. A exigência que causa mais dificuldade é a língua inglesa. Você precisa ter um exame de proeficiência. Algumas faculdades exigem o TOEFL, outras faculdades exigem o IELTS, então cada faculdade tem um tipo de programa para entrar. Mas a língua é um fator mais dificultoso do que necessariamente o teu diploma do Brasil. A Gislaine Zacarias fez a seguinte pergunta: alguém que já morou fora